Meus irmãos, que a luz do Mestre Jesus nos envolva hoje sempre. A 18 de abril de 1857 foi um dia que marcou o surgimento de uma nova era na história da humanidade. Porque quando da publicação do Livro dos Espíritos se iniciou não uma nova religião, não um novo livro, mas se iniciou um novo paradigma, ou seja, um novo modelo evolutivo para o homem do terceiro milênio. Não surgiu apenas uma nova doutrina. Surgiu a proposta de uma nova humanidade, progredindo de uma outra forma que até então não foi possível. O primeiro fato inusitado da publicação do Livro dos Espíritos é que pela primeira vez na história da humanidade se inicia um movimento religioso que não é centrado num ser humano. Existem muitas coisas sui generis naquele momento de 18 de abril de 1857. Até o passado, nós conhecemos fundadores de religiões que exerciam o papel de profetas, que ditavam regras, mais do que regras, que ditavam cultos e que ditavam um livro sagrado. Até então, o modelo religioso que nós conhecemos é baseado por um conjunto de regras do que fazer e que não deve ser feito, num livro sagrado e num líder que deve fazer a intermediação entre as trevas e a luz. Mais do que isso, nossa história religiosa tem sido marcada por líderes que devem fazer a intermediação entre Deus e o homem e revelar a lei de Deus aos homens. Foi assim que aconteceu na primeira grande revelação que fundamentou a civilização ocidental, que foi a revelação mosaica, com a fundação do judaísmo, a fundação dos 10 mandamentos, que então fundamentaram todo o código jurídico do Ocidente, centralizado na figura do profeta Moisés, que subiu ao monte e foi falar com Deus na forma de uma sarça ardente, e que daí tomou para si o papel de levar o ser humano a Deus, e deixou entronizada uma casta de sacerdotes, os levitas, que deveriam dar continuidade a essa tradição de pregar a lei de Moisés, de seguir o livro revelado a Moisés e de fazer a intermediação entre o homem e Deus. Então, no Pentateuco mosaico, nos 5 primeiros livros da Bíblia, a gente vai ver uma série de regras, uma série de cultos, né? Aquele sacrifício de bois e carneiros no altar do templo de Jerusalém ou na tenda para agradar a Deus. A
a gente vai ver uma série de promessas que Deus faz àquele que o segue. Deus prometeu a Abraão que seus filhos iam se multiplicar como as estrelas do céu. Olha esse céu, Abraão. Então, se estabeleceu aquela relação de Deus com o homem, onde o homem pede a Deus, e Deus atende os pedidos do homem de acordo com a fidelidade que este homem tem à lei de Deus. De acordo, respeitarás, honrarás pai e mãe, para obteres longos dias na terra do Senhor. E esse foi um dos primeiros movimentos religiosos fundadores da cultura do Ocidente. O Divino Mestre Jesus, quebrando um pouco toda a tradição religiosa da terra, não escreveu nenhum livro. Intencionalmente, o mestre dos mestres não poderia escrever, porque deixando que se escrevessem sobre ele deixava que cada um interpretasse as palavras dele de acordo com a sua capacidade de entendimento. Mas logo, no século III depois de Cristo, se providenciou um livro. O Papa Damaso deu então ao grande sábio São Jerônimo a tarefa de reunir tudo que se escrevera em torno de Jesus. Os 70 evangelhos apócrifos que existiam na época foram condensados em 4 evangelhos canônicos, mais alguns livros de Paulo, mais alguns livros da antiga Torá hebraica. Fundou o cânone católico e fundou a Bíblia que nós conhecemos hoje, a Vulgata Latina. Então, a igreja cristã se institucionalizou, o que não é uma obra do Cristo, fez a Bíblia, que também não é obra do Cristo, e nós ganhamos um novo livro sagrado para seguir. E ganhamos um novo profeta, o Papa, e uma nova classe sacerdotal, os clérigos, e uma instituição para realizar a intermediação entre o homem e Deus. Por volta do século XVI, século XV e século XVI, constatando os abusos que a cristandade cometeu depois de 8 cruzadas, depois da simonia, depois da venda do perdão de Deus por meios amoedados que era praticado pela igreja, as ditas indulgências, Martinho Lutero se revoltou e fundou o movimento protestante. Então, ele disse que a Bíblia não estava sendo seguida. E ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, e vários protestantes traduziram a Bíblia para as suas línguas. E disseram: nós não vamos mais seguir o Papa. Nós vamos seguir a Bíblia. E tentaram resgatar da tradição bíblica o cristianismo que teria sido corrompido pela Igreja Católica. E desde então, o intermediário entre Deus e o homem passou a ser os intérpretes da Bíblia, os pastores, que teriam suas ovelhas, que seriam os profetas. E entre esses profetas foram fundados diversos movimentos religiosos. Ellen White, a profetisa do movimento adventista. Outro foi o profeta Joseph Smith, se não me engano, ou eu esqueci o nome dele, o profeta do movimento Mormon.
E assim se fundou a civilização ocidental. Então, o que é a nossa cultura civilizatória? Pessoas sábias guiando pessoas ignorantes. Livros sagrados ditando normas. E homens santos intermediando a relação do homem com Deus. Mas em 18 de abril de 1857, surgiu um livro que não tinha um autor. O autor do livro era uma figura enigmática, inexistente, chamado Allan Kardec. Mas além de uma figura inexistente, ele dizia que o livro não era dele. Ele declarava que o livro foi ditado por uma comunidade de espíritos. E quem são esses espíritos? Os espíritos são os homens sem os corpos, que vêm do plano depois da morte para anunciar a eternidade em primeira mão. E aí vem o grande X da questão da revolução que esse livro começou. Allan Kardec, o compilador do livro, declara que o livro não é importante. Que se queimarem todos os livros, os espíritos continuarão vivos. E que a doutrina é dos espíritos. Ele declara mais do que isso. O livro não é o essencial e não tem fonte definida. Ele é fruto da obra de centenas de médiuns e centenas de centros espíritas espalhados pelo mundo. E que se surgir uma mentira em meio a esses médiuns, os outros espíritos irão desmenti-las. E disse mais ainda, que ele não tinha autoridade nenhuma, que o livro não tinha autoridade nenhuma, e que eram os espíritos que estavam dando autoridade ao livro. Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos um movimento religioso que não é fundamentado num livro sagrado e que não tem uma classe sacerdotal. Essa é a questão. Não surgiu então no dia 18 de abril mais um livro sagrado para disputar a consciência dos homens. Não surgiu em 1857 mais um líder religioso para disputar o público. Não surgiu uma nova classe sacerdotal. Não surgiu mais uma religião para se sobrepor às outras e para disputar o mercado da fé. É isso que é o revolucionário. Surgiu uma nova proposta evolutiva para a humanidade. Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Alguns acreditaram que a lei de Deus está escrita na Torá judaica, no Antigo Testamento. Outros acreditam que a lei de Deus está escrita no Evangelho. Posteriormente se acreditou que a lei de Deus estava escrita no Bhagavad Gita, antes disso. Depois, no Alcorão. Alguns acreditam no Xing. Os espíritos disseram: a lei de Deus está escrita na consciência.
E nós só viemos aqui escrever o livro dos Espíritos porque os maus instintos estão sobrepujando a voz de vossas consciências. Então, o livro sagrado da lei de Deus está escrita na consciência do homem. A prova da imortalidade não está em profeta nenhum, não está em sacerdote nenhum, não está em templo religioso nenhum. A prova da imortalidade estão nos espíritos que se manifestam no mundo inteiro, inclusive dentro dos nossos lares. Quem não tem uma história de assombração na família? Não é? Você está dormindo, aí você sente alguma coisa lhe pegando pelo pé. Não é? Não precisa ir para a igreja nenhuma. Mas, sobretudo, a revelação espírita tem uma origem transcendente, mas ela precisa ser elaborada por cada espírita. Então, daqui a 1000 anos, a humanidade vai falar deste momento em que, pioneiristicamente, se iniciou um movimento religioso centrado na responsabilidade individual e na iluminação de consciências. E nós espíritas ainda não sabemos avaliar o que está acontecendo. Porque nós estamos no olho do furacão, no momento da mudança. E essas mudanças são mudanças civilizacionais. São mudanças da cultura humana. Não são mudanças da fundação de mais uma religião. E a gente quer que as coisas aconteçam em 10, 20 anos, 100 anos. E mudanças civilizacionais acontecem com alguns séculos. Não? Demorou alguns séculos para a queda do Império Romano, para ainda entrarmos na Idade Média, e alguns séculos do Renascentismo a Iluminismo, para passar à Idade Moderna, à Idade Contemporânea, do Estado de Direito que nós temos hoje. E a humanidade vai durar alguns séculos para perceber a proposta exarada no Livro dos Espíritos, que é uma proposta evolutiva para a humanidade espírito-centrada. Porque até hoje nós temos progredido de forma matério-centrada. Nós temos progredido através de religiões centradas num livro sagrado, que é um pedaço de papel com letras, em templos sagrados, que são feitos de tijolos e pedras, em ornamentos sagrados, que são só pedaços de pano, em cultos, que são apenas formalidades, e em homens sagrados, que são apenas espíritos imperfeitos criando céus. Mas agora surgiu uma proposta evolutiva baseada em espiritualidade pura. O Espiritismo não é um livro, o Espiritismo não é um centro espírita, não é um profeta, não tem um corpo, não tem uma veste. Nós só temos efetivamente os Espíritos. E mais do que isso, nós somos esses Espíritos que estão sendo educados para lermos a lei de Deus nas nossas consciências. Logicamente, o novo momento evolutivo que a humanidade está passando não poderia negar todo o passado de preparação que nós percorremos até hoje. Por isso o Livro dos Espíritos trata das grandes questões da filosofia, da religião, da moral e da ética, e até mesmo nas grandes questões da ciência.
Porque o professor Hipólito Leon Denis Rivaio, que assumiu o nome de Allan Kardec para a publicação do livro, não era um homem vulgar. Era um missionário altamente preparado para aquela tarefa. Então, era um professor, um acadêmico francês, educado na melhor escola da Europa, que era a escola de Pestalozzi, um pedagogo, tradutor de várias obras religiosas, filósofo, astrônomo, linguista, já tinha escrito mais de uma dúzia de livros e já tinha proposto por 2 vezes a reforma do ensino francês. Então, ele estava no centro do problema científico e religioso. Haja vista que ele sentiu na pele o problema religioso, literalmente, quando estudando no Instituto de Verdun, na escola de Pestalozzi, ele viu a briga entre que professores protestantes não queriam dar aula para alunos católicos. Isso ele estava saindo da adolescência e ele percebeu toda essa problemática. Então, quando ele foi questionar os espíritos, ele foi questionar com essa problemática do homem do século XIX, que enfrentava a disputa entre as religiões e, mais do que isso, a disputa entre a religião e a ciência e a religião. O Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, foi publicado cerca de 8 anos, 9 anos depois da publicação do Manifesto Comunista de Karl Marx, onde ele dizia que a religião é o ópio do povo, ou seja, o povo estava se manifestando contra a religião, porque a religião dava asa a todo tipo de abuso econômico e político. Estava surgindo ali a doutrina do materialismo dialético, do materialismo histórico, do comunismo, para negar qualquer manifestação religiosa e procurar a realização do homem através da matéria. 2 anos depois da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, Charles Darwin publicaria o famoso A Origem das Espécies, entronizando assim no meio científico a teoria da evolução das espécies, o que deixou os religiosos furiosos, porque Darwin demonstrava que a criação não tinha sido feita de uma forma fixista, como aparentemente está na Bíblia, mas que havia um processo evolutivo que teria chegado à vida como nós conhecemos hoje. Aquilo que Charles Darwin iniciou em 1859, se não me falha a memória, com a publicação da Origem das Espécies, culminou na década de 70 do século XX, quando Michelson Morley fez em laboratório a síntese artificial de moléculas orgânicas. E tudo isso levou, obviamente, mais uma vez ao questionamento da religião. Então, a Bíblia passou a ser tomada como um conto da carochinha. Deus passou ao nível do mitológico. A espiritualidade foi relegada a segundo plano. Os homens que até então procuravam conquistar o reino dos céus, frequentando as igrejas, resolveram conquistar o reino da terra através da ciência, da tecnologia, da medicina, e o produto disso
foi que aconteceram 2 guerras mundiais. E aquele homem, Bismarck, o chanceler, o grande general alemão, que disse que em 1900 ele estava entediado porque não existia mais nada que pudesse ser conquistado, não precisava mais descobrir mais nada, que a gente tinha alcançado toda a riqueza, a prosperidade, que nunca mais haveria uma guerra na Europa, que estava todo mundo feliz. Isso no ano de 1900. Porque o materialismo tinha ganhado, porque Freud tinha provado que não existe nada disso, que é tudo coisa da mente, porque a gente tem dinheiro, a gente tem poder. Dizem que perguntaram ao cientista, quando ele expôs todo o modelo do universo dele, onde é que estava Deus. Ele disse que não estava precisando de Deus não, que ele resolvia os problemas lá sozinho. Não, eu não precisei de Deus não, meus cálculos resolvem. Isso levou a 2 guerras mundiais. E foi neste momento que surgiu a doutrina espírita. Primeiro, o livro dos Espíritos e as obras subsequentes demonstraram que a ciência não está contra o espírito. A ciência, frequentemente, está contra a religião, porque a religião se materializou, a religião se dogmatizou. Frequentemente, o bom senso, a ciência e a política estão contra a religião, porque a religião se tornou uma estrutura de dogmatismo, irracionalidade, de poder econômico, de dominação política. Mas não necessariamente a ciência estaria contra o espírito. Se nós despirmos a religião do dogmatismo, do formalismo, da letra que mata, e ficarmos com o espírito que vivifica, então nós vamos ver que a ciência, ao invés de estar contra o espírito, ela comprova o espírito. É por isso que Allan Kardec dizia que o espiritismo, ele não está contra a religião, ele é o maior auxiliar da religião. Na primeira parte do Livro dos Espíritos, das 4 partes em que o Livro dos Espíritos é dividido, já na edição de 1860, é a parte que trata da criação. E na sua primeira pergunta, Kardec, com sabedoria, pergunta: o que é Deus? E já na pergunta nós vemos a maturidade do espírito que estava perguntando. Porque não quem é Deus? Não é perguntar se Deus é Maria, é Jesus, é Krishna, é Allah. Quem é que é Deus? Quem é que está certo aí? Né? Aqueles que dizem que Deus é Krishna, aqueles que dizem que Deus é Jesus, ou aqueles que dizem que Jesus é Allah? Que Deus é Allah. Kardec já tinha maturidade nas suas leituras de Aristóteles, de Tomás de Aquino, de Platão e de Sócrates, para saber que Deus não poderia ser uma pessoa. Ele nem precisou dos espíritos para isso. Mas os espíritos ratificaram a opinião dos melhores filósofos da cultura tomista aristotélica. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele não é pessoa nenhuma. Deus não tem religião. Deus é a causa incausada de todas as coisas. E aí ele vem traçando os parâmetros da criação concordes com a ciência. Dizendo que a Terra não poderia ter surgido em 7 dias, dizendo que o mundo surgiu por evolução, não só concorde com a ciência, mas extrapolando a ciência, explicando coisas que a ciência
não pode explicar. Essa primeira parte do livro dos Espíritos daria origem à continuação, a Gênese segundo o Espiritismo, que é um livro posterior, onde Kardec explica a Gênese bíblica, fazendo a aliança da ciência com a religião. Nós não temos que acreditar que os 7 dias da Gênese tem que ser 7 dias de 24 horas. Por que não 7 períodos geológicos? Como nos explica a ciência? Kardec diz: o Espiritismo não vem concorrer com a religião, vem explicá-la e auxiliá-la. Na segunda parte do livro dos Espíritos, os Espíritos passam então a explicar o que é o mundo espiritual, esse desconhecido para nós, dizendo que nós pertencemos a esse plano espiritual. Não mais inferno, nem purgatório, nem céu, mas a continuação da vida dos espíritos sem corpos. Na terceira parte do livro dos Espíritos, os Espíritos explicam a lei de Deus, as leis morais de Deus, a lei de adoração, a lei de reprodução, a lei de sociedade, a lei de liberdade, a lei de fraternidade, a lei do trabalho, segundo parâmetros universais e racionais. A lei de Deus não é um culto, não é o dia sagrado que você tem que seguir, não é as homenagens que você tem que fazer para Deus, não é a quantidade de velas que você tem que acender, não é a religião que você frequenta. A lei de Deus no aspecto material são as leis da natureza. E no aspecto moral são as leis da natureza humana, que é um espírito encarnado que não pode praticar o mal sem responder à sua própria consciência. E aí é que os Espíritos exalam no terceiro livro do livro dos Espíritos as responsabilidades do homem para com Deus, do homem para consigo mesmo e do homem para com seu semelhante. A lei de Deus no plano moral não é uma lei de dogmas religiosos, de comida, de culto. É uma lei de responsabilidade do ser humano perante a lei maior, que é a lei do amor. E em seguindo esta lei que está resumida na lei do amor, na quarta parte do livro dos Espíritos, nós vemos explicada as esperanças e consolações que admirão na vida futura, que não se baseia na ida para um lugar especial, seja o céu ou o inferno, nem numa salvação mística, nem segurança que nós seres humanos imperfeitos não merecemos, mas que se baseia simplesmente na lei de causa e efeito. Cada um vai colher o que semeou. O livro dos Espíritos inicia filosoficamente um novo movimento religioso baseado no racionalismo cristão, numa lógica, em algo em que as pessoas leem, e se a pessoa está com alguma luz espiritual na vida dela, quantas vezes a gente vê as pessoas dizerem ao ler no livro dos Espíritos: mas eu sempre pensei assim. Está no livro dos Espíritos que cada ser humano responde pelo mal que faz de acordo com a consciência que tem do mal que está fazendo. Os Espíritos chegam a dizer que o homem civilizado que fala mal do seu irmão é mais culpado que o canibal que mata outra pessoa para se alimentar, porque é um ignorante. Agora, qualquer pessoa instruída, sábia, não sabe que não se pode responsabilizar um ser humano ignorante da mesma forma que se responsabiliza alguém que tem entendimento? Será que é tão difícil assim? Precisa do livro dos Espíritos para explicar para a gente que o pobre
favelado, analfabeto, que se tornou traficante, não tem o mesmo nível de responsabilidade que o filho de doutor que está em boa escola, que cheira a cocaína? Que a responsabilidade é outra? Que nós não deveríamos ser tão apressados em condenar o pobre favelado que está com fome, que foi cooptado com um traficante, que a gente condena com tanta facilidade, enquanto a gente perdoa o político fanfarrão que roubou milhões porque era do nosso partido. Isso não é difícil de entender. O povo entende isso. A lei de Deus está escrita na consciência. Então, como é que a gente quer arrebanhar dezenas de pessoas e decidir quem vai para o céu, quem vai para o inferno, baseado no nome que ele dá a Deus? Ou condenar uma pessoa para o inferno porque ela foi para o carnaval, porque ela está bebendo. Você não sabe nada daquela pessoa. E dizer que o outro vai para o céu porque está na igreja todo dia. Você não sabe nada daquela pessoa. Você não sabe o nível de consciência que cada um tem, nem o bem e o mal que eles fazem. Porque às vezes o que está no bar, fora do bar, faz o bem. E o que está na igreja, fora da igreja, faz o mal. Quem vai julgar isso? É por isso que o livro dos Espíritos, ao exarar as leis de Deus, dizem uma coisa simples: a lei de Deus é igual para todo mundo. Não importa a religião que você frequente, não importa o quanto você chame pelo nome de Deus, a mesma lei que é para você é para o ateu. E todos vão ter que responder pelos seus atos segundo critérios claros. Faça com os outros aquilo que você quer que faça contigo. Simples assim. Vejam que a doutrina espírita, ela surge das próprias aspirações do espírito. Frequentemente, ao ler o livro dos Espíritos, a gente se pergunta: por que eu não pensei nisso antes? Isso é tão lógico, isso é tão claro, só pode ser. E os Espíritos respondem: porque os maus instintos sobrepujam a voz da consciência. Kardec pergunta aos Espíritos: se a lei de Deus está escrita na consciência, por que os homens não fazem o que é certo? Os Espíritos respondem: porque as más paixões sobrepujam a voz da consciência. Por isso precisou vir nós aqui para relembrar a mensagem de Jesus. Por causa das durezas dos seus corações. Ou seja, o livro dos Espíritos não seria necessário se a humanidade não fosse tão endurecida. Jesus, há 2000 anos, profetizou: bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Mas depois de séculos de abusos religiosos, em que nós chegamos a matar em nome de Deus, nós não somos puros de coração. E por isso os Espíritos, nos dias 18 de abril de 1857, eles publicaram o livro dos Espíritos, criaram a doutrina espírita, com a função apenas, não de ditar uma nova religião, não de dizer novas verdades, porque tudo que tem no livro dos Espíritos já existia em outras filosofias. Já existia em Sócrates, Platão, já existia até mesmo em filósofos católicos e protestantes, como Martinho Lutero e Lamennais. A filosofia espírita não é nova. Os Espíritos vieram fundar a doutrina espírita com uma função: para restabelecer o cristianismo de Jesus, dando detalhes que Jesus não podia dar, porque a nossa dureza de coração
fez com que nós nos esquecêssemos de que nós somos. E a função do Espiritismo hoje, e além, é provar ao ser humano quem ele é. Está escrito no Templo de Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo e saberás os segredos do universo. Qual é a função dos espíritas e do espiritismo? Lembrar as pessoas que são espíritos antigos, espíritos sábios, porque nós todos somos espíritos milenares. Entre nós, a nossa população, nem daquela pessoa humilde que passa na rua, ninguém é rigorosamente ignorante. Todos nós temos a lei de Deus escrita na nossa consciência. O que nós precisamos fazer é relembrar as pessoas quem elas são. Provando a elas, através do fenômeno mediúnico, através da razão, através do nosso testemunho. Você não é um pedaço de carne. Você não é uma ovelhinha que tem que seguir os outros. Você não é um pecador. Você não é um viciado. Você é a luz do mundo. Quem disse não sou eu, foi Jesus que disse. Vós sois a luz do mundo. O homem é a luz do mundo. E o problema do mundo hoje, o mundo está sem luz, porque nós estamos escondendo a nossa luz debaixo das nossas imperfeições morais, dos nossos vícios, dos nossos medos, da nossa ignorância voluntária, do nosso fanatismo religioso, do nosso comodismo científico. Nós estamos escondendo a nossa luz. A nossa luz está pedindo para brilhar todos os dias. O que é a depressão, o que é o suicídio, o que é a loucura, o que é a obsessão. É a luz do Espírito que está tentando se manifestar e está sendo reprimida pelas imperfeições morais daquele Espírito. Nós estamos há milênios lutando contra a nossa luz. A voz de Deus, que a lei de Deus escrita em nossas consciências, nos chama para o trabalho, nos chama para o amor, nos chama para a caridade, nos chama para o perdão. Nós temos um chamamento interior, constante, nos pedindo para nós manifestarmos o que realmente nós somos. Mas a gente vive no plano da ilusão, fugindo de nós mesmos. E aí temos carnaval, futebol, bebida, televisão, fofoca com o vizinho, todo tipo de recurso que a gente faz para fugirmos de nós mesmos. E essa fuga de nós mesmos ocasiona todos esses problemas que eu citei: a depressão, o suicídio, a obsessão e a loucura. E o Espiritismo vem no sentido de lembrar ao homem quem ele é. Você é um espírito encarnado. Você não precisa de religião, você não precisa de culto, você não precisa de dinheiro, você não precisa de poder, você não precisa ser amado, você só precisa de Deus. Enquanto espírito, a felicidade, Kardec pergunta aos espíritos: o que é a felicidade? A consciência pura e a fé no futuro. O espírito precisa de Deus. Deus não está em lugar nenhum. Deus está na nossa consciência. Nós somos a luz divina. Por isso nós somos a nossa solução
quando manifestamos a nossa luz, e nós somos o nosso problema quando fugirmos da luz. Esse é o novo momento evolutivo da humanidade do terceiro milênio. Paulo diz nas suas escrituras: quando era criança, eu via como criança, enxergava como uma criança. Agora eu sou um adulto, eu vejo como um adulto, eu enxergo como um adulto. A humanidade está chegando a um ponto de maturidade intelecto e moral. Nesse ponto de maturidade, em que a humanidade está alcançando, cultos, pastores, líderes religiosos, não vão resolver nada. A única coisa que vai resolver são as pessoas assumirem as rédeas da sua vida, assumirem a responsabilidade sobre sua vida, assumirem o seu relacionamento com Deus, pararem de procurar culpados pelos seus problemas, pararem de procurar soluções fáceis e profetas da verdade, e cada um se tornar um operário de Deus na terra, descobrindo a verdade dentro de si, estudando a lei de Deus, procurando se encontrar com Deus. Sobretudo, nós temos, de agora em diante, só existe um caminho para a humanidade, individualmente ou coletivamente. Ou nós revelamos a nossa luz, ou mesmo que estejamos cercados por todas as riquezas da terra, nós seremos pessoas conflitadas e depressivas. Para o homem do terceiro milênio, não tem religião que dê jeito, não tem partido político que dê jeito, não tem livro sagrado que dê jeito. Só existe agora um caminho para a humanidade. O caminho é o nosso encontro com Deus. Nós somos espíritos. Nós somos seres transitando da animalidade para a angelitude, gravitando em torno de Deus. O livro dos Espíritos vem fundar essa nova era em que todos nós, de agora em diante, somos chamados a ser a luz do mundo. E que Jesus nos ampare na nossa caminhada para superarmos a nós mesmos e encontrarmos a voz de Deus dentro de nós.